E aí, turma do primeiro ano da Escola Normal, tudo bem? Pois é, estou aqui hoje usando os recursos digitais, né, para a gente conseguir aí não atrasar o nosso conteúdo, né? Talvez vocês digam, nossa, o professor Fábio perturba a gente até à distância, né? Não, mas é porque é preciso, o momento é delicado, é difícil, nós vivemos um momento de pandemia, vocês vão fazer parte da história, né? Faz tempo, desde 1918, desde a gripe espanhola, não tínhamos um quadro tão perigoso de vírus, né? E nós estamos fazendo nossa parte, vamos ficar em casa, conforme recomendou o nosso governador Camilo Santana, praticando isolamento social, então nada de aglomerações. Esses dias vai ter o pico, o surto, né? O contágio vai ser rápido, mas se Deus quiser vamos vencer essa batalha, certo? Vamos cuidar pelos nossos idosos, são eles que são o grupo de risco, mais de 60 anos aí, o caso pode ficar grave. Então, em tudo mais a gente vai vencer essa batalha. E enquanto essa batalha está sendo travada no campo aí da biologia, né, dos pesquisadores da vacina, a gente vai aqui então não deixando nosso conteúdo atrasar. Então eu trago para vocês aqui a última aula onde a gente parou. Vou só colocar aqui novamente o quadro de fórmulas. Em seguida eu vou resolver aqui umas 3 questões do livro para que vocês possam em seguida fazer atividades complementares. Vou fazer umas 3 para servir de modelo e as demais vocês vão tentar aí fazer em casa. Tá ok? Então vamos lá. O resumo de fórmulas do movimento circular uniforme. Então mostrei para vocês aí a fórmula da velocidade angular média, que é a variação de espaço angular sobre o intervalo de tempo. A velocidade angular média, que é a linear sobre o raio. A velocidade angular, que é 2π sobre o período. E a velocidade angular é 2πf também. Então veja que você tem várias maneiras de calcular uma mesma coisa, a velocidade angular. Outras relações: frequência é o inverso do período e período inverso da frequência. Uma tendo um valor implica encontrar o valor da outra, tá certo? Muito bem. Esse é o solvente angular. O ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E nós temos aqui a aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado sobre o raio, de 3 formas: velocidade angular ao quadrado vezes o raio e 4π ao quadrado, frequência ao quadrado vezes o raio, né? As duas aqui eu destaquei, não lembro na aula, que as mais usadas foram essas aqui, ó. Velocidade angular, V sobre R, também escrita V igual a ômega R, que é bem mais usado, né? Nós temos aqui a velocidade angular como 2π sobre T, fórmula da frequência, que é o inverso do período, solvente angular e aceleração centrípeta. Essas 5 aqui se destacam, as demais são encontradas fazendo relações entre elas, tá ok? Bom, propus a vocês o exercício proposto da página 313, que vai do P23 ao P31, tá certo? Eu vou fazer aqui umas 3 questões e vocês façam as demais como forma de exercício. É uma atividade aí que eu estou deixando para vocês. Essa aula aqui seria a aula do dia 17 de março, né? Dia 17 de março a galera aí realmente estava como ponto facultativo e não compareceu. Os que compareceram, eu passei um filme aí bem bacana, o Interestelar, né? Acho que a galera gostou e depois aí pode compartilhar como foi a aula aí, juntando aí as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Tá ok? Então vamos lá, as questões. Então a página aí, a página 313. Nós vamos ver aí do P23 ao P31, mas vou fazer apenas algumas questões ímpares, tá certo? Vamos lá. P23, o que é que ela diz? Diz assim: um ponto material percorre uma circunferência de 20 cm de diâmetro, efetuando 12 RPM. Determine item A, a frequência em Hz, item B, o período, item C, a velocidade angular, item D, a velocidade escalar linear, e item E, o módulo da aceleração centrípeta. Então ele faz uma série de perguntas para um ponto material que executa um movimento circular uniforme, cujo diâmetro da circunferência que ele percorre é 20 cm e o ritmo dele, que é a sua frequência, está em 12 RPM, 12 rotações por minuto. Então vamos lá, ele quer a frequência em Hz. Então ele deu aqui, ó, 12 RPM é um valor de frequência. Então esse valor que está no item A, ele pediu a frequência em Hz, só que a questão deu em RPM e nós vamos converter para Hz. Quem é que não lembra qual é a regrinha? Você divide o valor das rotações por minuto
por 60, né? Então divide-se 12 por 60 e a unidade aqui é automaticamente convertida para Hz. Bom, você pode simplificar por 12 se quiser, vai ficar 12 por 12 dá 1, 60 por 12 dá 5, 1/5 de Hz, ou simplesmente dividir, dando 0,2 Hz. Tá ok? Então o item A é só essa transformação de rotações por minuto para Hz, e você faz isso dividindo o valor da frequência em rotação por minuto, dividindo por 60. Item B, o período. O período é exatamente o inverso da frequência. Como a frequência foi calculada no item A, é só substituir esse valor aqui, que está calculado no item A, aqui no lugar do F, né? E aí você tem condições de calcular o período. Então vamos fazer isso, né? Trocando aqui a frequência por 0,2 Hz, dividindo 1 por 0,2 dá exatamente 5 segundos, não é isso? Então nós temos que o período do movimento, né, é 5 segundos, ou seja, o ponto material leva 5 segundos para completar uma volta completa. Lembre que o período é o tempo de um ciclo. Item C, ele quer a velocidade angular. Aí vamos lembrar que a velocidade angular pode ser calculada de várias maneiras, e uma delas é 2π sobre t, ou seja, 2π sobre o período. Como o período já foi calculado no item B, é só trocar aqui o período, 5 segundos, né, no lugar desse t maiúsculo, tá ok? Então nós temos 2π sobre 5 radianos por segundo. Você pode deixar a resposta na forma de fração, pode também deixar o π incluído na resposta, sem necessidade de trocá-lo por 3,14. É uma das formas de trabalhar muito o MCU. Se quiser também dividir 2 por 5, daria aqui 0,4 π radianos por segundo. Também seria uma resposta possível, tá ok? Item D, a velocidade escalar linear, ou seja, V é igual a ômega-r. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Muito bem, aqui você troca a velocidade angular por 2π sobre 5, né, vezes o raio. Ele diz na questão que a circunferência percorrida pelo ponto material tem diâmetro de 20 centímetros. Então é só você pegar esse diâmetro e partir no meio e você tem o raio. Então o nosso raio é 10 centímetros. Ah, professor, tem que transformar em metro? Não, você pode deixar em centímetro e a sua velocidade linear vai ficar dada em centímetros por segundo. Vejamos, trocando aqui o ômega por 2π sobre 5, que é essa resposta aqui, e vamos trocar o r por 10. Bom, multiplicando 2 vezes 10 dá 20, e 20 dividido por 5 dá 4. Então nós temos 4π centímetros por segundo, visto que nós colocamos o raio em centímetros. Se tivesse colocado em metro, isso aqui ia dar o que? 0,04 π metro por segundo. Mas a resposta fica mais confortável assim. Item E, nós temos aí o módulo da aceleração centrípeta pedida, né? Então o que é a aceleração centrípeta? Pode ser calculada por v ao quadrado sobre o raio. V é o 4π, acabamos de calcular no item D, né? Você pode também deixar em centímetro por segundo, não tem problema nenhum. Então a gente vai colocar o 4π aqui, ó. E o raio, a gente percebeu que ele é 10, é o mesmo raio que a gente usou no item D. Então vejamos, 4π ao quadrado sobre 10, substituindo os nossos valores. 4 ao quadrado é 16, π ao quadrado é π ao quadrado, né? Então a gente vai dizer o quê? Que 16π ao quadrado dividido por 10 vai dar 1,6, deixa o π ao quadrado aí, tá certo? Centímetro por segundo ao quadrado, já que essa é a unidade de aceleração, segundo ao quadrado. E o centímetro ficou porque usamos o raio na forma de centímetro, tá ok? Essa é a P23, né? Vou dar um salto aí, vamos para P25. O que é que ele diz? Diz assim, uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante movem-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Determine, vem os pedidos. Item A, a velocidade angular do movimento. Item B, o módulo da aceleração centrípeta das cadeiras. E item C, em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa. Beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui logo esse dado, ou seja, o raio da roda gigante, que nós temos aí de 14 metros, né, e a velocidade linear. Como ele quer, aqui eu tenho o desenhozinho da roda gigante, né, cujo raio está indicado aqui de 14 metros. Eu editei aqui para ficar a figura aqui mais desse lado. Tá, ok? Então vamos ao item A, que ele quer a velocidade angular. Veja, como ele deu a velocidade linear e deu o raio da trajetória, vamos lembrar da fórmula do ômega-r. Então A é igual
o item A, perdão, V é igual a ômega R, não é isso? Então, o que é que ele deu? Ele deu a velocidade linear, que é esse V aqui, ele deu o raio e pede a velocidade angular no item A, não é isso? Então a gente vai trocar esses dois valores, né? Isso que eu fazer por matemática, por álgebra, o valor do cálculo da velocidade angular, beleza? Então o V vira 7, o raio vira 14. Deixar claro que aqui está tudo compatível, em metro por segundo a velocidade linear, e o raio está em 14 metros, está ok. É importante ter a compatibilidade das unidades. Bom, você vai passar o 14 dividindo, vai ficar 7 dividido por 14, cuidado, não é 14 por 7, é 7 dividido por 14, e isso vai dar 0,5 radiano por segundo. 0,50 é a mesma coisa. Tá ok? Isso é o item A. O item B ele pede o módulo da aceleração centrípeta das cadeiras. Vejamos, então olha só como é que a gente pode calcular a aceleração centrípeta. De novo, V ao quadrado sobre o raio. O V, ele é 7, dado na questão, que é a velocidade linear ao quadrado, né? Sobre o raio, que é 14 metros. Então vamos substituir os valores. Onde tem V a gente coloca 7, vai ficar ao quadrado. E onde tem o raio a gente coloca 14 aí. 7 ao quadrado todo mundo sabe que é 49. E nós vamos dividir 49 por 14, que dá 3,5 metros por segundo ao quadrado, tá ok? E finalmente o item C, em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa. Então o que é que ele quer na verdade? Ele quer o período, já que é o tempo de um ciclo. Então vale lembrar que velocidade angular é 2π sobre t, né? A velocidade angular ela está aqui, ó, no item A, 0,5 radianos por segundo, tá ok? E aí é só trocar a velocidade angular aqui e calcular o período. Aqui a gente vai trocar primeiro o período pela velocidade angular, ou seja, a gente vai multiplicar meios pelos extremos, depois descer o ômega. Na verdade é trocar o t e o ômega de lugar, né? O t sobe e o ômega desce. Veja como é que fica a expressão. Pronto, e agora a gente vai trocar o ômega exatamente por 0,5, tá ok? Então vai ficar 2 dividido por 0,5. E 2 dividido por 0,5 é exatamente o dobro, né? 4 π segundos. Claro que você poderia aqui trocar o π por 3,14 e a resposta ficaria 12,56 segundos, mas você também pode deixar a resposta em função de π, tá ok? Então essas são as respostas da P25. Vamos ver aqui a próxima P27, que vai falar o seguinte: as pás de um ventilador giram em torno do seu eixo com frequência de 120 RPM. Determine para dois pontos de uma das pás situados respectivamente a 15 cm e a 10 cm do centro. Item A, a frequência em Hz e o período em segundo. Item B, a velocidade angular em radiano por segundo. E o item C, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Então vamos lá. Vale lembrar que são dois pontos que ele escolheu aí na hélice de um ventilador, tá ok? Veja que um dos pontos está mais distante, a 15 centímetros, e o outro está a 10 centímetros do centro. No entanto, os dois estão na mesma hélice, estão alinhados e, portanto, giram angularmente juntos. Já discutindo isso, o item A ele pediu a frequência e o período. Quando dois pontos giram juntos, eles vão ter a mesma velocidade angular, eles vão ter a mesma frequência e eles vão ter o mesmo período. Então a gente vai fazer um único cálculo no item A, mas esse cálculo já é para os dois pontos, visto que eles giram angularmente juntos, certo? Assim que um der uma volta, o outro também dá uma volta, portanto eles fazem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então essas características, velocidade angular, frequência e período, são sempre iguais para esses pontos aí na mesma hélice, tá ok? Então todos os pontos da pá completam uma volta no mesmo intervalo de tempo. Eles têm o mesmo período, a mesma frequência e a mesma velocidade angular. Então vamos fazer agora aqui o cálculo da frequência, né? Bom, ele diz que a frequência da rotação do ventilador é de 120 RPM. Então nós vamos pegar essa frequência, vamos converter para Hz, já que ele quer em Hz no item A. Como é que vocês não lembram aí? Já fizemos isso hoje, né? É só dividir por 60. 120 dividido por 60, nós temos que a frequência é 2 Hz. E o período? O período é o inverso da frequência, troca a frequência que é 2 aqui calculada, né? Nós vamos ter que o período é igual a 1 sobre 2, pode deixar nessa forma, 1 sobre 2 segundo, ou então 0,5 segundos seria outra opção, forma decimal,
Ok? Então está aí calculado a frequência e o período dos dois pontos, deixando bem claro que essa frequência e o período é tanto de um ponto que está a 15 centímetros como o ponto também que está a 10 centímetros. Ok? Item B. Item B ele pede a velocidade angular em radianos por segundo. Ambos também terão a mesma velocidade angular. Então você pode pegar aí uma das fórmulas da velocidade angular, essa clássica aqui, 2π sobre t. Como nós temos o período aqui no item A, meio segundo, é só trocar o período por meio e fazer a nossa continha, né? 2 dividido por meio dá 4. Então nós temos 4π radianos por segundo, a nossa velocidade angular. Agora, no item C, a velocidade linear, ela depende do raio. A velocidade angular é igual para ambos os pontos. No entanto, a linear depende da distância do ponto. Então, a distância do ponto até o centro da hélice, no caso, seria o raio de cada ponto, né? Então, eu vou calcular a velocidade linear de cada ponto, porque cada ponto tem a sua distância e cada ponto tem seu raio. Então, como é que seria a velocidade linear para o ponto A? Vamos dizer que o primeiro ponto aqui seria o ponto A. Então, você vai dizer que a velocidade linear de A é igual a ômega vezes o raio de A. Lembrando que o ômega é igual para os dois, né? A mesma velocidade angular. Então vamos trocar aqui o ômega por 4π, foi resposta lá do item B. E no caso vamos aqui converter os 15 centímetros em metro. Veja, o raio de A 15 centímetros e portanto 0,15 metros. 4 vezes 0,15 dá exatamente quanto? 6. Opa, desculpe. No caso 0,6 exatamente, porque aqui não é 1,5 não, é 0,15. 4 vezes 0,15 dá 0,6 π metro por segundo. Ok? Fazendo agora o cálculo da velocidade linear do ponto B, cujo raio é 10 centímetros. Então o ômega é o mesmo, 4π. O raio de 10 centímetros é convertido em 0,1 metro, ou 0,10, como queira. E 4 vezes 0,1 vai dar 0,4 π metro por segundo. Ok, galera? Então, fiz aí umas 3 questões para vocês dessa respectiva página e agora é com vocês. Vocês tentam aí fazer algumas questões dessa mesma página, as questões que eu salteei, tá certo? E já eu mando mais um vídeo agora com a próxima aula falando do assunto teórico mesmo, tá certo? Então essa aqui foi a aula que deveria ter acontecido no dia... na terça-feira, né? Que já não tivemos aula por conta desse evento que ocorre no mundo todo. É um evento que na verdade não é um evento atrativo, né? É um evento aí, na verdade, biológico, né? O mundo aí vive uma pandemia. Mas tudo passará. Se Deus quiser, vamos torcer com fé em Deus. Tudo vai dar certo. Então, boa atividade. Já a gente manda a próxima aula. Valeu!